Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos tentar entender o conceito de média ponderada, tá? Então observe que até aqui no começo da videoaula eu coloquei aqui no cantinho uns pesos, né, halteres. Por quê? Porque a ideia de média ponderada é exatamente a ideia de você dar pesos ou importâncias diferentes às observações, tá? Bom, vamos tentar entender isso com um exemplo simples, né? Então no cálculo da inflação é inicialmente definida uma cesta básica de alguns produtos que servirão como referência para a construção do índice. Suponhamos de modo bem simplório que a nossa cesta básica seja construída apenas com os seguintes produtos que vou indicar abaixo. Então veja, no cálculo real da inflação você define uma cesta básica. A gente sabe que tem índice de inflação para diversos setores. Tem o índice de inflação dos produtos da construção civil, tem o índice de inflação que pega necessariamente o consumo de alguns elementos básicos. Mas vamos supor que o nosso índice de inflação simplório que nós queremos construir aqui, ele é composto pelos seguintes itens, ou seja, a família só consome o arroz, feijão, a carne e o sal. Então, digamos que a gente quer construir um índice de inflação baseado apenas nesses 4 produtos. Bom, o que acontece inicialmente? Eu tenho que pensar que relacionado à inflação, eu tenho que pensar no aumento do preço desses produtos. Mas quando eu vou pensar no aumento do preço desses produtos e calcular um índice, eu tenho que pensar qual a importância que cada um desses produtos tem para mim relacionada à quantidade de produto que eu consumo e também o preço de cada um desses produtos. Então veja, eu como carne todo dia? Como. Então todo dia eu como carne. Também como sal todo dia. Beleza. Mas se a carne dobrar de preço, vai influenciar mais a minha conta do que o sal? Com certeza. Se 1 quilo de sal dobrar de preço, isso não vai afetar tanto o seu orçamento. Mas se 1 quilo de carne dobrar de preço, isso vai afetar bastante o seu orçamento. Então, cada um desses produtos que compõem a cesta básica, eles vão ter uma importância diferente no índice de inflação. Em outras palavras, cada um desses produtos que contém a cesta básica vão ter uma importância diferente no seu orçamento. Né? Quando esses determinados produtos aumentam, eles influenciam mais significativamente ou não o seu orçamento. Então, como eu acabei de dar o exemplo, se 1 quilo de sal triplicar de preço, isso não vai influenciar tanto o seu orçamento, não vai modificar tanto a sua vida, embora você coma sal todo dia. Bom, então essa que é a ideia, pessoal. Nós queremos construir aqui um índice de inflação usando uma média. Então a inflação, na verdade, ela é uma média. Então, suponhamos hipoteticamente que eu vou dar um peso 2 para o arroz, um peso 3 para o feijão, um peso 4 para a carne e um peso 1 para o sal. Esses pesos eu criei aqui apenas hipoteticamente. O que eu estou dizendo aqui para vocês? Eu estou dizendo que a carne, para mim, ela tem uma importância maior. Não porque eu como carne todo dia, mas porque eu também como sal todo dia. Mas porque a carne, quando ela aumenta muito, ela influencia, ela impacta mais o meu orçamento, tá? Em seguida, o feijão, o arroz e o sal. Então eu dei pesos diferentes. Os pesos, o que serão os pesos para a gente? O peso para a gente vai ser a importância que você está dando para cada elemento. Então é a importância que eu estou dando para cada um desses produtos. Então, suponha que o preço de 1 kg de cada um desses produtos em janeiro de 2019 seja 1 kg de arroz R$3, 1 kg de feijão R$5, 1 kg de carne R$18 e 1 kg de sal R$2. Se eu perguntasse para você qual o preço médio dessa cesta básica, né? Ou seja, eu quero saber a média dessa cesta básica, não seria razoável você só somar esses valores e dividir por 4. Por que não seria razoável você somar esses valores e dividir por 4? Porque cada elemento aqui tem uma importância diferente, então eu teria que contemplar essa importância, né, no cálculo da média. Então, como é que vai ser a média ponderada, pessoal? A média ponderada, ela vai ter o seguinte raciocínio. Olha, vou fazer aqui bem um raciocínio longo. Como eu dei um peso 2 para o valor de R$3, então é como se eu fosse somar aqui R$3 duas vezes. Entendeu? Como eu dei um peso 3 para o valor de R$5, é como se eu fosse somar aqui os R$5 três vezes. O peso 4 para o valor de R$18, então eu estou somando o 18 4 vezes. Né? E o peso 1 para o valor de R$2, então eu somo somente uma vez. Então, como eu distribuí agora os valores de acordo com o peso, é como se eu tivesse, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 observações, né? Que é exatamente a soma dos pesos. Então é como se eu tratasse cada elemento se repetindo de acordo com o seu peso, tá certo? Mas é claro que esse cálculo, ele é exatamente, né? Ele é exatamente o valor de 3 vezes 2, porque o 3 apareceu duas vezes,
mais 5 vezes 3, mais o 18 vezes 4, somado com o 2 vezes 1. Ou seja, o que nós temos aqui? Cada elemento multiplicado pelo seu respectivo peso, aqui em cima, ok? E esse 10 embaixo é exatamente a soma desses pesos. Ó. O 10 é o resultado da soma dos pesos. 2 mais 3 mais 4 mais 1. Então, feito isso, significa que o preço médio dessa cesta básica, fazendo essa continha aqui em cima, que vai dar 95 dividido para 10, o preço médio dessa cesta básica é de 9,5. Ou seja, o preço médio dessa cesta básica para mim é de R$ 9,50, considerando, né, a média ponderada, a média pela importância. Então não é só somar e dividir por 4. Por quê? Porque cada observação tem peso diferente. Então isso aqui é em janeiro de 2019. Agora, suponha que em janeiro de 2020 os preços são esses. Então o que aconteceu aqui? Ó? O arroz aumentou, mas o feijão diminuiu. A carne aumentou. Olha o sal, gente, o sal reduziu pra caramba, o sal reduziu 50%. Será que isso vai afetar muito o preço médio da cesta, né? É uma redução tão drástica no sal? A gente vai ver que não. Qual é a média em 2020? Como é que eu encontro essa média considerando agora os pesos, né? Vamos fazer um pouquinho mais rápido. O preço de R$ 3,50, né? O preço de R$ 3,50 tem peso 2, porque é o do arroz, então eu multiplico ele por 2. O preço de R$ 4,00 tem peso 3, então eu pego o 4 e multiplico por 3, que é o seu peso. O preço de R$ 25,00 tem peso 4, multiplico por 4, que é o seu peso. E o sal, que baixou a metade, tem valor de R$1,00, eu multiplico por 1, que é o seu peso. É claro que não é só o peso que afeta a medida, o preço também, ou seja, R$1,00 é muito barato, né? Então, mesmo sendo de peso 1, se isso aqui fosse uma coisa muito cara, digamos que isso aqui custasse R$1.000 e baixasse para R$500, mesmo tendo peso 1, isso também iria afetar bastante o valor da média. Mas como as duas coisas, o peso é pequeno e o preço é barato, né, do sal, isso acaba que essa redução drástica em termos percentuais não vai afetar tanto a média. E o que você tem aqui embaixo? A soma dos pesos, que é 10. Bom, fazendo essa conta, nós vamos obter aqui em cima, para o ano de 2020, o valor de 120 aqui em cima dividido para 10. Então, essa cesta básica tem um preço médio de R$12,00. Então, veja, em 2020, o preço médio da cesta básica que eu estipulei é R$12,00 e o preço médio em 2019 era de 9,5. Se eu pegar, então, agora já não é mais a ideia da média ponderada, tá? Se eu pegar o 12 e dividir pelo 9,5, para saber quantos por cento um representa do outro, isso dá aproximadamente 1,26, ou seja, em termos de porcentagem, 126%. Significa que a minha cesta básica hoje custa 126% do que custava antes. Então significa que a minha cesta básica hoje teve um aumento médio, né? Teve um aumento médio de 26%, tá? Então se fosse falar de inflação, é como se a inflação fosse de 26%, considerando esse meu exemplo aqui. Então a primeira coisa que a gente observa é que a inflação ela é uma média, né? Tem coisa que subiu, tem coisa que baixou. Tem coisa que tinha mais importância, menos importância. Tem coisa que tem um preço mais elevado, um preço menos elevado. Tudo isso influencia essa média, tá certo? E aqui é um exemplo bem prático, bem interessante do que é a ideia da média ponderada, que é você dar os pesos. Aí você pode me perguntar, mas professor, como que na prática são encontrados esses pesos? O IBGE faz pesquisa, né? Consumo dos produtos pela população. Então eu poderia botar aqui, por exemplo, um queijo produzido na Serra da Canastra, mas as pessoas não consomem esse queijo com tanta frequência diariamente, então esse produto não pode ter tanta importância, ou talvez nem devesse aparecer na cesta básica. Tá? Na prática, há uma pesquisa inicial que vai definir os pesos a serem considerados. Então a ideia da média ponderada é muito simples, né? Mas e ao mesmo tempo interessante. Bom, então o que é a média ponderada? Fazendo agora a definição formal matemática. Vocês observaram. Sejam x1, x2, xn as observações e os respectivos pesos P1, P2, Pn. O que é a média ponderada? É eu pegar cada peso multiplicado pela respectiva observação. Somar isso e dividir pelo somatório dos pesos. Representando em somatório, né, nós teríamos aqui o somatório dos elementos pelos seus pesos dividido pelo somatório dos pesos. Isso para nós vai ser a nossa média ponderada, explicando aqui em termos das formas matemáticas. Bom, para fechar toda essa discussão, vamos pegar mais um exemplo prático aqui. Ó. Enem, né, os estudantes estão aí fazendo o Enem, Enem Medicina ou FAC.
Nesse ano de 2020, né, cada curso da Universidade Federal do Acre tem um peso diferente. Então, se você for fazer matemática, as disciplinas têm peso diferente. Normalmente, matemática vai ter um peso maior se você for fazer matemática, se você for fazer engenharia civil, engenharia elétrica, assim por diante. Para quem faz medicina, linguagens tem peso 2, matemática tem peso 1, ciências humanas tem peso 1, ciências da natureza tem peso 3, né? Que é a parte aí de biologia, química, física. E redação tem peso 2. Ora, quando você soma esses pesos aqui, ó, faz o somatório dos pesos, você tem 9. Não necessariamente precisa ter 10. Você pode ter a soma dos pesos dando um valor qualquer. Mas suponha que eu fiz esse vestibular e a minha nota foi 800 em linguagem, 700 em matemática, 700 em ciências humanas, 600 em ciências da natureza e 900 na redação. Qual é a minha nota final considerando esses pesos? É uma média ponderada. Então, veja, a minha nota final, considerando esses pesos, é uma média ponderada das notas que eu tirei pelos pesos que foram escolhidos para este curso. Então, eu tirei 800 em linguagens, eu multiplico por 2. Então, isso fica 800 vezes 2. Eu tirei 700, mas tem peso 1, multiplica 700 por 1. Eu tirei 700 de novo, multiplica por 1 de novo. Eu tirei 600 e multiplica por 3 porque tem peso 3. E tirei na redação 900, multiplica por 2 porque tem peso 2. E o que fica aqui embaixo? O somatório dos pesos que a gente já viu que é 9. Então significa que a minha nota para essa modalidade medicina, ela vai ser o resultado dessa conta aqui de cima, que dá 6.600, dividido para 9. Fazendo essa continha, a minha nota é 733,33. Então é a nota que eu vou concorrer lá no SISU. Então veja, a minha nota no Enem, para qualquer curso que eu for fazer na Universidade Federal do Acre, vai ser uma média ponderada. E os cursos têm pesos diferentes, então essa nota pode ser modificada se eu escolher outro curso, porque vai ter outro peso. E quem definiu os pesos nesse caso? O colegiado do curso, que definiu o peso, porque é uma decisão empírica aqui nesse caso, né? O colegiado decide qual área é mais importante para aquele curso, tá certo? Então, se você for no colegiado de matemática, obviamente eles vão escolher matemática como tendo um peso maior. Você vai no colegiado de medicina, eles não deram o mesmo peso para matemática, eles dão um peso maior para a ciência da natureza. Então, os pesos aqui foram escolhidos de um ponto de vista mais empírico, mas também com uma certa lógica. Então é isso aí, espero que vocês tenham compreendido a ideia de média ponderada e até a nossa próxima aula.